Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu vim para cá, para o Brasil, aos 2 anos de idade, em 1952. 52, j'avais 2 ans. Meus pais saíram da China, em 49, e por causa das guerras todas, né? Então, largou tudo lá e a gente... Meu pai, cansado de guerras, veio aqui para o outro lado do mundo. Né? Escolheu o Brasil porque achou que era o país do futuro. Cedo, mas é ainda. C'est toujours. Porque, como vocês sabem, a China se fechou, né? Então, a família toda ficou lá, a gente veio só com 11 membros e alguns agregados, né? E, chegando aqui, meu pai decidiu que todas as crianças iam aprender português e não ensinou chinês para a gente, só que em casa a gente falava em chinês, né? E aí eu não perdi essa coisa de compreender a língua chinesa, porque na década de 70 começaram a vir os mestres chineses de Tai Chi Chuan, ou os médicos também, os primeiros acupunturistas, né? E eu traduzia para eles, porque eu tinha uma boa compreensão do chinês e falava em português. Mas nunca consegui aprender a escrita, quer dizer, eu não leio e não escrevo. Mas assim, quando jovem, eu sempre me encantei pelo Tao Te Ching, porque era meio subversivo, né, na época dos hippies, década de 70, e nunca deixei de ler. Meu pai era contra. Eu falava assim, você não vai entender nada, você não vai sobreviver com o Tao Te Ching nesse mundo tão competitivo, mas eu nunca deixei de ler, né? E foi só quando, recentemente, depois dos 64 anos, que eu comecei a introduzir esse pensamento nas minhas aulas. E é despretensioso. Eu leio para mim, para melhorar as minhas práticas e também para as aulas que eu dou para os meus alunos. Né? Então, é muito voltado para a medicina tradicional chinesa e para as práticas corporais. Agora, como é que eu faço se eu não consigo ler em chinês? Né? Então, eu tenho vários vídeos. Quando eu fui para a China, eu trouxe vídeos de professores que dão aula de filosofia na Universidade de Beijing, etc., que eles falam, que eles leem chinês e comentam. Então, para mim é legal, porque aí eu ouço, né? E também tem fitas cassete. Hoje no YouTube tem vários vídeos também de pessoas que falam sobre o Tao Te Ching, médicos, mas só que eles falam chinês. Vocês não vão entender. Mas, para mim, é bom porque eu entendo. E aí, eu até estou tentando me alfabetizar a partir de tentar entender, pegar os ideogramas e tentar estudar. É muito lento. Eu estou no 27º capítulo. É muito lento a tradução. Oui, ça je confirme. Ela confirma que é lento. Só estou no 27º e empaquei até. 27º capítulo? Então é despretensioso. É diferente, por exemplo, do meu amigo lá, o sacerdote taoísta, o Wu Ji-shen, que o chinês dele é perfeito e o português dele é perfeito também.
aussi, c'est quelqu'un qui a E ele tem um livro sobre o Il a un Tao-Te-Ching. livre sur le Tao Te Ching, ce monsieur. Infelizmente, ele já fez a passagem dele, né? Il est décédé. Mas eu tenho uma coisa, o meu é mais Je ne suis pas comme lui, parce qu'il pop, comprenait bien le vamos portugais. dizer. As pessoas entendem mais. Même les gens comprennent mieux ce qu'écrit lui, il maîtrisait bien O le de portugais. Shen, ele às vezes eu leio assim, não Malgré entendo sa nada. grandeur d'homme. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho Mais je vous dis que que ça nem vaut la alguém peine. falou ontem, tem que ver todos, porque uma linguagem vai te atingir, tá bom? Parce que ça vaut la Então, peine. não sei ler chinês. Mais je ne sais pas lire chinois. Ouais, enfin quand même, tu peux quand même lire un peu. Você pode ler. Você Eu pode. posso Ela ouvir. comprend mieux. Oui, oui, oui. L'écriture qui est difficile, quand on n'a pas appris très jeune, c'est plus difficile. A escrita é difícil quando a gente não aprendeu criança. Hein, parce que c'est ça, là. L'écriture se met dans la main, dans le corps autant que dans la mémoire ou l'esprit. A escrita, ela vai impregnar a mão com o espírito e o intelecto. É uma tudo passa também pela coisa da caligrafia. Com os caracteres. Non, pas calligraphie, juste écriture. A caligrafia em português é de Ah, c'est écriture, calligraphie, ça dit calligraphie Oui, aussi. oui. Ah, c'est dommage. Bah, et par exemple, des fois, si on ne se souvient plus comment un caractère s'écrit exactement, on ne sait plus très bien. Às vezes, quando a gente não lembra como o caractere se escreve corretamente, Bah, le meilleur moyen, ce n'est pas d'essayer de se le rappeler. o melhor meio não é de tentar lembrar dele, C'est de laisser sa mémoire, son mental é de, et sa main, sa main vide. e sim deixar a memória, o mental e a mão vazia, que vai chegar o caractere. On laisse la main faire comme ça, A mão sans, fica leve, sans penser à rien. sem pensar em nada. Elle va se mettre à écrire le caractère E não tentar escrever o caractere. et il sera juste, Aí ele vai ser justo, né? Vai ser souvent. normalmente. Et il reste un problème qu'il y a, c'est avec les ordinateurs. O problema que tem atualmente com essa língua são os Évidemment, computadores, c'est infiniment plus facile d'écrire à l'ordinateur. porque é Hein, muito mais rapide, fácil hein. de escrever no computador, Mais on perd la main. mas aí você perde esse movimento de mão. Puis en plus, l'ordinateur, quand on tape à côté, on a un autre caractère totalement différent. E aí, se você fizer um erro no computador, né, e tocar a tecla errada, um outro caractere que não tem nada a ver aparece. Então, quando você escreve, não tem esse problema. Alors, on fait des grosses fautes, Aí as pessoas fazem erros, assim, enormes erros, mais qui peuvent être compris comme voulant dire autre chose. Une phrase peut être comprise comme voulant dire autre e aí chose. mudando o sentido da frase. Alors que quand vous écrivez à la main, non, c'est pas possible, quoi. E quando você faz, é isso também para a nossa língua, e quando você está escrevendo à mão, você não tem esse perigo, né, de fazer esses erros. D'accord. Merci à Maria Lucia. Obrigada, Maria Lúcia. Et puis bon courage, hein. Encore combien de temps 30, 60, moins 20, 60 ans, oui, 6 par 2 fois 6 mois, ou une trentaine d'années, c'est fini, quoi. Daqui a 30 anos, se você continuar no ritmo que você está fazendo, você vai acabar o livro. Vai acabar de traduzir todos os capítulos. Ah, ben, vous connaissez tous l'histoire de Yukong déplace les montagnes. Vocês conhecem a história de quem? Yukong De déplace les que montagnes. move as montanhas? Ah, tu la connais? Você conhece essa história? Hein? Non, vous ne connaissez C'est pas. quelle histoire? Alors, c'est une histoire ancienne qui avait été reprise É uma par, história antiga que foi du, temps de retomada. du temps de Mao Tse-tung. A história do tempo de Mao Tse Tung. Hein, enfin, voilà. Não, ela Une tem histoire reprise. ancienne qui a été reprise pour servir d'exemple du temps de Mao Tse-tung. É uma história antiga que foi retomada nos tempos de Mao Tse Tung. C'est l'histoire d'une montagne qui empêche une route de passer entre deux villages. É a história de uma montanha que impede uma estrada de passar de existir entre duas comunidades. Et il y a un dénommé Yukong Aí tem essa pessoa que se chama qui fait le voyage, qui fait le voyage entre les deux villages assez souvent. que faz essa viagem entre essas duas cidadezinhas, essas duas comunidades muito Hein, frequentemente, et qui a dit qu'on allait construire cette route. e disse, não, vamos construir uma estrada, On allait déplacer la montagne. vamos deslocar a montanha. Et donc, à chaque fois qu'il faisait le voyage, il prenait une pelletée de terre qu'il enlevait. Aí, cada vez que ele fazia a viagem, como ele fazia esse trajeto muitas vezes, cada vez que ele passava, ele tirava um bocado de terra e colocava no lugar com essa ideia de deslocar a montanha do caminho da estrada. Né?
Et alors on lui disait, mais enfin bon, même si tu vis 80 ans, 100 ans, tu ne vas pas y arriver. Aí as pessoas diziam, mas mesmo se o senhor viver 80 ou 100 anos, nunca o senhor vai conseguir tirar toda a terra dessa montanha e tirar ela daqui desse caminho. Non, bien sûr, mais c'est pas grave. Aí ele falava, não, mas não tem problema. Peut-être que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont peut-être y arriver. Mas vão ter os meus netos, os filhos dos meus netos, e eles vão continuar nessa mesma missão aqui de tirar a terra da montanha. Il suffit de continuer. O importante é de continuar. On pourrait ajouter d'y croire. E aí ela acrescenta, mas isso é Elizabeth, e de acreditar nisso. Alors, bien évidemment, ça peut être utilisé pour pousser des gens à se sacrifier pour des causes parfois discutables. Isso também pode ir o outro lado da história, que isso pode ser utilizado para levar pessoas a fazerem atos que são não sempre honoráveis, honrados. Non, et comme le papa de Maria Lucia, Como o papai de Maria Lúcia, excuse-moi, peut-être qu'il n'avait pas raison. talvez que ele não tivesse razão de não ter ensinado essa língua, né? Peut-être qu'en comprenant certaines choses du Tao Te Ching, E talvez, se ele tivesse entendido algumas coisas do Tao Te Ching, on peut devenir une redoutable businesswoman. você poderia também se transformar numa mulher de negócios. Porque ele falava, né, isso não vai te levar a nada, porque você não vai conseguir. Isso não dá dinheiro, né? Na verdade, ele só falava do Tao Te Ching quando ele estava bêbado. Il évoquait le Tao Te Ching uniquement quand il était ivre. Ah, ça c'est très bien. Très très bon. Hein? Et c'est pareil, on pourra toujours trouver des trucs. Mas isso aí vale para tudo. A gente pode sempre encontrar coisas. Et des trucs intelligents, astucieux. Coisas inteligentes, astuciosas. Et qui marchent. E que funcionam. Hein? Sans aller au bout de ce que le Tao Te Ching nous offre. Sem ir até o máximo do que o Tao Te Ching oferece. Sans aller au bout de nous-mêmes. Quer dizer, sem ir no máximo de nós mesmos. Sans aller au bout de notre cœur, comme le disait Mencius. Sem ir ao máximo do nosso coração, como disse Mencius. Et donc, effectivement, il y a ce qui est... il va y avoir de la puissance dans certaines réflexions Existe uma potência em algumas reflexões qui peuvent être utilisées pour des objectifs que podem ser utilizadas para objetivos personnels. Pessoais. Mais la personne qui fait ça, mas a pessoa que faz isso, un jour ou l'autre sera aveuglée. Dia ou outro vai ser cega, vai se tornar cega. C'est-à-dire qu'on peut toujours utiliser des enseignements que l'on trouve dans le Tao Te Ching pour gagner une bataille. Pode-se utilizar os ensinamentos do Tao Te Ching para ganhar uma batalha. Réussir un gâteau. Como diz, fazer um bolo bem feito. Ou n'importe quoi d'autre. Ou qualquer outro tipo de objetivo. Mais si l'on n'est pas réellement enraciné, mas se não se está realmente enraizado, là où il n'y a rien d'autre que ce qui vient du mouvement vital, onde não tem nada de outra coisa que senão o movimento vital, nos ambitions et nos désirs, nossas ambições e nossos desejos, un jour ou l'autre, dia ou outro, nous ferons nous tromper. Vão nos fazer enganar a nós mesmos. Chuang-Tzu, je vais parler des fois de Chuang-Tzu parce que j'aime beaucoup le Tao Te Ching, mais j'adore Chuang-Tzu. Bem, é o autor preferido da Elizabeth Chuang-Tzu. Ela gosta muito do Tao Te Ching, mas o autor preferido dela com relação ao taoísmo é o Chuang-Tzu. Chuang-Tzu. Alors Chuang-Tzu, c'est différent, c'est 10. É o amor da vida dela. C'est 15 fois plus, enfin, c'est 15 fois le volume du Tao Te Ching, enfin, ça n'a aucune commune mesure, c'est assez... É que o livro dele é 15 vezes maior que o Tao Te Ching. Et alors, bon, il le dit assez souvent, par exemple, à la fin du chapitre 1er... Bem, no final do capítulo 1º desse livro... Il va parler de... il va donner en exemple la belette ou la fouine. La fouine ou la belette, ces petits animaux très rusés dans les gambá. Ele vai falar dessa espécie de animal que faz tipo gambá, esse, não sei como é que chama esse. La fouine, belette, etc. Donc c'est des animaux qui sont
astucieux, São animais que são astuciosos, intelligents, bon, qui vont éviter les pièges du chasseur. que evitam as armadilhas dos caçadores, Mais un beau jour, mas um dia ils vont quand même tomber dedans. eles vão cair dentro da armadilha, eles acabam caindo sempre. Ou un beau jour, le morceau de fromage est trop tentant E um dia o pedaço de queijo ou o que está lá na armadilha vai tentar eles demais, et paf, e aí eles caem na armadilha. je reçois la tapette sur la tête. É isso, a armadilha entra, né? Oui. Como é que chama aquela? La petite souris, la piège, la Para souris. pegar o ratinho, e aquilo entra, e quando ele entra, pega na cabeça dele. Né? Ela está dando esse exemplo de armadilha, que usa também para fuína, sobretudo para os ratos. Quando ele entra, não pega na cabeça, é na cabeça que mata, né? Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des fouines qui vont quand même prendre le morceau de fromage et éviter le piège. Mas tem umas que conseguem pegar, uns ratos ou fuína que pegam um pedacinho de queijo e o negócio cai, mas elas não estão lá. Il ne faut pas se mettre... Quand on dit, par exemple, au début du chapitre 16, Quando é dito no início do capítulo 16 do Tao Te Ching, du Tao Te Ching, que le sage que é dito que o mestre contemple le retour des êtres, il regarde tous les êtres revenir, le retour des êtres. contempla o retorno dos seres, quer dizer, olha os seres Non. virem, voltarem. Ça ne veut pas dire que le sage se met en embuscade pour voir comment tous les autres vont se faire avoir. Não quer dizer que ele se coloca numa armadilha para ver se os outros, como que eles vão voltar. Não é essa posição. Il ne faut pas du tout É no 16. attendre une sorte de justice immanente. Para dizer que não se deve esperar um tipo de uma justiça que pode aparecer a qualquer momento. Hein? Surtout une justice avec l'idée que je m'en fais Sobretudo uma justiça com a ideia que eu me faço a mim mesmo. quand je suis encore enfermé dans mes idées, mes opinions, mes préconceptions. Quando eu estou fechado nas minhas ideias, nas minhas preconceitos, minhas pré-percepções. Et parfois même mes ressentiments ou mes désirs. Assim como nos meus ressentimentos e nos meus desejos. Alors, ce que j'ai choisi de faire pour étudier le Tao Te Ching, O que eu escolhi de fazer para estudar o texto do Tao Te Ching c'est de regarder le texte en lui-même é de olhar o texto propriamente dito et de plutôt l'expliquer par lui-même que par d'autres textes, e explicá-lo nele mesmo, através dele mesmo e não através de outros textos. à l'exception de Chuanzi de temps en temps. Exceto Chuanzi de tempos em tempos, porque ela gosta muito. Alors, bien évidemment, cela nécessite d'avoir lu beaucoup d'autres textes du Tao, autres que le Tao Te Ching. Evidentemente que essa metodologia demanda a leitura, demanda já ter lido outros textos, C'est-à-dire des textes de la même époque, ces textes du 4e, 3e, même 2e siècle avant Jésus-Christ. Outros textos da mesma época, do século IV, III e mesmo II antes de Cristo, Pour savoir quel sens avaient les mots, para saber, apreender o sentido das palavras, comment ils étaient employés, como eles eram empregados, quelles étaient les visions dominantes, quais eram as Bien visões sûr, hein. dominantes, et éventuellement d'avoir lu également un certain nombre de commentaires, en particulier chinois, de assim ce como texte. já ter lido os comentários em chinês desses textos. Et vous pourrez toujours à l'occasion poser une question pour savoir si c'est dans tel ou tel autre texte, etc. E as pessoas que são iniciadas nisso podem colocar essas questões, mas onde que se encontra isso? Em qual texto da época foi dito isso? Mais ce que je vais vous présenter, Mas o meu objetivo aqui na apresentação c'est quelque chose qui se sert pratiquement uniquement du Tao Te Ching lui-même. é alguma coisa que vai se servir, essa apresentação vai se servir unicamente do Tao Te Ching, propriamente dito. Par exemple, en travaillant certains thèmes, Por exemplo, trabalhando alguns temas, comme celui du non-agir ou de la connaissance ou du féminin et de l'eau, como o não agir, o Pela conhecimento, conexão, o o feminino feminino e a água. Hein? São temas que ela vai pegar no Tao Te Ching. hein, eh bien, ce sont des thèmes que l'on essaiera d'aborder et de comprendre São temas que vamos tentar abordar e compreender à travers les textes du Tao Te Ching lui-même. através do texto mesmo do Tao Te Ching propriamente dito. Alors, bien sûr,
Il y a plusieurs façons également d'aborder ce Tao Te Ching. Existem, logicamente, várias formas de abordar o Tao Te Ching. On peut prendre chapitre par chapitre. Podemos, por exemplo, tomar capítulo por capítulo. C'est un peu long. É pouco longo esse método. Et puis il faut vouloir, parce que bon, c'est quand même difficile. É preciso querer fazer isso, porque é mais difícil fazer assim. Hein? Ou alors, comme je l'ai proposé, de l'aborder par thème. Ou de abordar por temas, como ela está propondo hoje aqui conosco. Ce que nous allons faire, après quand même avoir regardé un ou deux textes, un ou deux chapitres, comme une introduction. Ela vai fazer isso a partir, inicialmente, olhando, trabalhando em 2 capítulos, mais ou menos, com a introdução. J'arrive pas à voir la dame qui a posé la question sur le chapitre 1er hier. Est-ce qu'elle est là? J'arrive pas à la voir. Aquela pessoa, a moça que falou sobre o capítulo 1º ontem, que estava sentada aqui. Est-ce qu'elle n'est pas là? Je pensais qu'elle reviendrait. Ah, que pena. Ela achou que ela ia estar aqui hoje. J'avais demandé, elle avait dit oui du reste. Ela tinha dito que ela ia voltar hoje. Mas bem. Mais bon, c'est pas grave, on s'est pas compris. C'est pas grave. Não tem problema. Alors, je voudrais commencer par ce chapitre 1er, tout au moins le début, on verra jusqu'où l'on va. Bem, ela falou que não vai ver capítulo por capítulo, que é muito longo, mas ela vai começar agora pelo capítulo 1º. Et puis on a la traduction de Maria Lucia. E temos a tradução de Maria Lúcia para iluminar essa Bien. Et alors, je vous invite également Eu convido a vocês igualmente à regarder dans les traductions que vous avez a olhar nas traduções que vocês têm. s'il y a des expressions, des traductions qui sont intéressantes, qui apportent quelque chose. Se tem expressões, né, dessas traduções que possam ser interessantes. Ou bien également une traduction qui peut différer, une différence que vous voudriez voir expliquée ou savoir si on peut dire que non, c'est pas possible de traduire comme ça, ou bien oui, c'est une possibilité. Ou vocês olhando aí as traduções que vocês têm, se tem alguma pergunta sobre alguma diferença com relação ao que ela está falando, vocês colocam a questão, porque pode ser enriquecedor também. Talvez o tradutor tenha visto alguma coisa e dito de uma forma que possa ser enriquecedora também. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de possibilités de traduction. Porque, como ela já explicou, existem muitas possibilidades de tradução. Mais il y a aussi des impossibilités. Mas existem também impossibilidades, coisas que não devem ser nas Il y a traduções, são voilà. incorretas. Certaines choses, on peut dire non, ce n'est pas possible de traduire ainsi. Algumas coisas são incorretas. Et ça, évidemment, quand je le dis, ce n'est pas personnel, c'est plutôt la vie d'à peu près tout le monde. E isso não é pessoal, hein? É a opinião das pessoas que trabalham esses textos. La langue chinoise n'a évidemment pas la grammaire des langues occidentales, des langues que nous connaissons, français, portugais, etc. A língua chinesa não tem, evidentemente, a gramática das línguas ocidentais. Mais comme toute langue, elle a ses règles. Mas, como toda língua, ela tem suas regras. Alors, certaines règles peuvent se courber. Algumas regras podem ser adaptadas. D'autres pas. Outras não. Sinon, on ne se comprend plus. Senão, a gente não podia entender-se, né, se fosse uma coisa anárquica. Or, il faut toujours partir du point de vue que ces anciens Chinois, quand ils écrivaient, c'était pour qu'ils se comprennent. E quando eles escreviam, esses chineses antigos, eles escreviam para se fazerem compreender, e não para escrever uma coisa que ninguém ia entender. Ils n'écrivaient pas pour qu'on ne se comprenne pas. C'est ça. Ce ne sont pas des textes ésotériques dans le sens où l'écriture est secrète ou cachée, etc. Não é texto esotérico, no sentido de que a escrita é escondida, pertence a tipo de compreensão fora da compreensão da língua mesmo, propriamente dita. Simplement, là où est la difficulté, mais elle existe dans toutes les langues. Simplesmente, a dificuldade que existe, como em todas as línguas, c'est que nous avons des mots que existem palavras qui sont utilisées que são utilizadas pour évoquer quelque chose qui ne peut pas être mis en mots. Para traduzir alguma coisa que não pode ser colocada na palavra mesmo. Essa que é a dificuldade desse texto. Bon, mais ça, c'est la difficulté que nous avons dans toutes les langues. Mas isso, todas as línguas estão confrontadas a essa dificuldade. Et c'est pourquoi, par exemple, nous avons un certain nombre de mots, caractères, ça se confond
à ce niveau-là, mots et caractères se confondent. E no chinês existem alguns chinois classique. no chinês clássico existe número de caracteres, Mots et caractères se palavras e caracteres que se confundem, né? confondent, un certain nombre de mots qui vont être utilisés, comme je dirais, comme un contre-emploi. Que vão ser utilizadas no contra-emprego delas, no contrassenso delas. C'est-à-dire, il va être clair que l'on n'utilise pas dans le sens commun, É claro que não foram utilizadas no sentido comum, mais qu'on l'utilise pour évoquer quelque chose d'autre. mas sim utilizadas para evocar outra coisa, para fazer referência a outra coisa. C'est du reste ce qui est aussi dans la première phrase du Tao Te Ching. É o que o exemplo, por exemplo, é essa primeira frase do Tao Te Ching. Et alors on peut se poser la question, pourquoi écrire puisque les mots ne peuvent pas dire? Aí alguém pode colocar a questão, mas então para que escreve se as palavras não podem traduzir o que está querendo dizer? Parce qu'il y a tout de même une possibilité Porque existe, mesmo assim, existe uma possibilidade d'utiliser les mots de utilizar a palavra pour essayer de déclencher une réaction chez l'autre para tentar desencadear uma reação no outro, de lui faire voir l'inanité de quelque chose qu'il pensait important. Inanité, le vide, la vanité, le peu de valeur. Para tentar transmitir esse valor desprezível de algumas coisas, de quelque chose qu'il pensait important, donc. De alguma coisa que se julgava importante. Ou le non-fondement. Ou o não fundamento. De quelque chose qu'il pensait absolument sûr comme du roc. O não fundamento de alguma coisa que se pensava sólida como a rocha. Ébranler des certitudes. Quebrar, desestabilizar certezas. Par certaines phrases qui sont comme des paradoxes. Através de algumas frases que são paradoxos. Et qui ne sont pas simplement des provocations, même chez Chuang-Tzu. E que não são unicamente de provocações, como ela coloca em paralelo o Chuang-Tzu, que tem esse método de expressão, ele provoca, né? Très provocateur. Ele é muito provocador, assim como algumas frases do Tao Te Ching. Mais parce que justement, on essaye de provoquer une réaction. Por que tem esse lado provocador? Para tentar provocar uma reação em quem está lendo. De toucher. De tocar quem está lendo. De émouvoir, c'est-à-dire mettre en mouvement. De colocar em movimento aquela pessoa que está lendo. Émouvoir, hein? De façon à ce que peut-être de tal forma que talvez s'enclenche ce processus de retournement. Seja desencadeado esse processo de retorno que ela explicou ontem. Et donc, alors si je reprends l'histoire évoquée hier soir de Lao Tzu allant vers l'ouest sur son buffle. E se a gente retorna a essa história que foi dita, contada ontem de Lao Tzu, que vai emigrar em direção ao oeste. L'une des interprétations possibles, si l'on veut, de ce conte, uma das interpretações possíveis desse conto, c'est que le Tao Te Ching a été écrit un peu comme contraint. É que o Tao Te Ching foi escrito sob uma obrigação, ele foi obrigado a escrever. Você lembra, né, na passagem da fronteira que o guarda falou? Então, uma interpretação é isso. Então, ele foi obrigado a escrever isso. Puisqu'il faut bien que j'écrive, à écrivant. Porque ele tinha que escrever escrevendo. Ele tinha que escrever alguma coisa escrevendo. Comme poussé à le faire. Bon, oui. Ele foi levado a escrever, a fazer isso. Ce qui évidemment cadre bien avec cette vision que l'on trouve chez Lao Tzu et Chuang-Tzu. É o que bate bem com essa visão que se encontra em Lao Tzu e Chuang-Tzu. Et avec ce qu'on appellera le non-agir, que l'on va regarder. Que está relacionado com não agir. Je n'écris pas le Tao Te Ching parce que j'ai envie d'être publié sous mon nom, etc. A ideia, eu não estou, os dois, né? Ela cita, no caso aqui do Lao Tzu, eu não escrevi o Tao Te Ching porque eu gostaria de ser publicado, que o livro vai ser famoso.
ou parce que je sais des choses et que je veux vous les enseigner, ou porque eu sei monte de coisa e que eu tenho que ensinar isso, même si je pense que ces choses sont bonnes, mesmo que eu pense que essas coisas são boas, mais simplement, mas simplesmente voilà que quelqu'un me pousse à le faire, alguém me obriga a fazê-lo, et que me pourquoi leva a pas, fazê-lo, et que pourquoi pas, e por que não? alors je le fais, Então eu faço, et je m'en vais. e eu vou embora. Hein. Comme le dit la fin du chapitre 9e, Como diz o fim do capítulo 9 do Tao Te Ching, l'œuvre accomplie, a obra acabada se retirer. se retira-se. Ça, c'est la voie du ciel. Isso é a via do céu. Là aussi, si on le faisait un peu plus, il y aurait moins de conneries à la télé. Explica. Não. Bah oui, je veux dire, le monde est plein de gens qui ne se retirent pas, oui, c'est ça. qui s'imposent constamment, même quand ils ont fini de faire ce qu'ils devaient faire. Quer dizer, ela tá falando, o mundo é cheio de gente que não se retira, que continua fazendo as mesmas coisas e que já deveria ter saído antes. Né, assim, tchau, não saiu, continua repetindo as mesmas bobagens. Ela lembrou dos exemplos da televisão. Voilà. Aí teria menos bobagem da televisão, se as pessoas seguissem isso. Acabou, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu paro de fazer coisas, entende? On retrouve ça tout le temps dans le Tao Te Ching. Isso é dito o tempo inteiro no Tao Te Ching. Parce que ces gens, ils s'imposent. Porque essas pessoas que estão nessa via aí, elas ficam se impondo. Ils finissent par vous peser. Aí ficam pesadas e pesam na vida da gente. Il y a un moment, Tem momento on les expulse. que eles são expulsos. Assim, as pessoas já não aguentam mais daquela pessoa. Aí, expulsa ela porque ela não soube sair no momento certo. Et donc évidemment, si vous voulez réellement durer, Então, se queremos realmente durar, il ne faut pas que les autres vous trouvent pesant. é necessário que os outros não achem você pesado. Et là, évidemment, vous pouvez utiliser ça comme un truc. Isso já é um ensinamento, uma ideia, né? Et qui peut marcher assez bien. E que funciona bem. Mais si l'on est dans le Tao Te Ching, Mas se estamos no contexto do Tao Te Ching, ne pas être pesant, ne pas s'imposer, não ser pesado e não se impor est quelque chose qui est de plus en plus en vous-même, vous-même. é alguma coisa que deve ser estar cada vez mais em você mesmo, ser você mesmo. Vous êtes de plus en plus léger. Quer dizer, a pessoa, né, ela se transforma num tipo cada vez mais leve, ela é cada vez mais leve. Parce qu'effectivement, vous avez de moins en moins de vue sur les autres. Porque você está menos centrado nos outros. Même si c'est pour leur faire du bien. Mesmo com o objetivo de fazer bem ao próximo, ao outro. On reviendra sur cette question du bien, de faire le bien aussi. Isso vai ser tratado, essa questão de querer fazer o bem. C'est-à-dire que se passe ce qui se passe, je n'ai besoin de rien dire, rien imposer, rien faire. Quer dizer, não se tem mais essa necessidade de dizer, de fazer. Vous n'avez pas besoin de moi dans ce sens où moi j'en ai conscience et je veux faire quelque chose pour vous. O outro não tem mais necessidade de mim mesmo, porque eu achava que eu poderia... Parce que je veux faire quelque chose pour vous. Porque eu gostaria de fazer alguma coisa para você. Je suis tellement sans rien que vous me voyez même pas. Então, esse nível, né, atinge-se um nível onde eu não preciso de mais nada, que vous ne me voyez même pas. Que eu não vejo mais o que eu posso te dar. Si vous ne savez pas que je suis là, vous ne m'expulsez pas. E se você não sabe que eu estou aqui, ou eu não estou pesando para você, então por que você vai me expulsar? Mais je suis réellement ainsi. Mas quer dizer que eu estou realmente nessa posição. Ça, je ne peux pas faire semblant. Não é uma mascarada, um jogo cênico, né? Il y a une belle histoire dans... É verdadeiramente isso. Eu não estou mais aqui. Então, eu não estou pesando para você, não estou pesando para o outro. Il y a une belle histoire dans Chuang-Tzu. Tem uma linda história no Chuang-Tzu. Évidemment, le Chuang-Tzu est plein d'histoires et c'est pour ça que je vais l'utiliser aussi, parce que ça illustre. Ela está colocando em paralelo o Chuang-Tzu porque ela gosta muito, mas também porque é um livro cheio de histórias. Então, serve bem como paralelo para ilustrar algumas coisas que ela quer traduzir do outro livro que é o Tao Te Ching. Voilà. Donc, Chuang-Tzu dit, voilà, vous êtes en bateau, vous êtes sur votre bateau, sur un grand bateau, sur un bateau. A história, né? Você está no barco, num grande barco.
et vous avez une barque qui vient vous heurter. Aí tem um outro barco que bate no seu barco. Alors vous pouvez transcrire ça en termes d'automobile pour que ça fasse plus réel pour vous. Hein? Bem, para fazer mais real, você pode pensar isso no carro, né? Porque a gente é mais mundo dos carros. Você está no carro e o outro bate em você. Votre réaction, c'est de dire, mais quelle est la d'imbécile qui vient de me rentrer dedans. Aí a primeira reação normal das pessoas é de, nossa, que imbecil, por que ele bateu em mim, né? Et puis vous voyez que la barque est vide. Aí no caso aí da história do livro, a pessoa se dá conta, né, que o barco que bateu está vazio. À moins d'être sérieusement malade. Ao menos de estar, exceto se você está doente. Voilà, vous n'allez pas vous mettre en colère contre un morceau de bois vide. Exceto que você seja um pouco neurótico, você não vai ficar com raiva de um barco que está vazio ou de um carro que está vazio que bateu em você. Ah, à la limite, bon, bah, vous vous dégagez, vous vous en allez. Então, o que você faz nesse caso, né? O outro bateu em você, mas não tem ninguém lá no barco, bem, você vira seu barco e você continua a sua estrada. Et normalement, vous ne pensez même pas à réduire en pièces cette espèce de barque qui vous est rentrée dedans. E você deixa para lá essa emoção inicial aí de raiva de que você estava, né? Porque ele bateu em você. Esse é um conto, né? Oh, j'ajouterais même. Aí eu acrescentaria. Si par exemple, il y avait quelqu'un qui se cachait dans la barque. Que ela acrescentaria assim, se você está no barco, que o outro barco que bateu em você, tem uma pessoa que está escondida. Et quand vous le débusquez, là, vous n'êtes pas content du tout. E quando você se dá conta disso, que você foi enganado, que realmente o que bateu em você está escondido para não assumir o negócio. Aí você fica com mais raiva ainda, né? Mas no conto aí não tem ninguém no barco. Como on dit en français, vous lui cassez sa barque. Em francês tem uma expressão que mais aqui não cabe. Bon, tu peux la traduire mot à mot, c'est pas grave s'ils comprennent pas le deuxième sens. É porque em francês fala isso, né? Quando tem acidentes ou algum desse tipo de acontecimento, tem quebrar a barca dele, quebrar o barco dele. Eu vou quebrar o barco dele, existe isso em francês mesmo. Ça ne fera pas la même chose. Mas não vai ser igual. Si vous êtes dans la sincérité essentielle de votre être. Se você está numa sinceridade essencial com seu ser mesmo, consigo mesmo. Ou si vous êtes dans la manipulation. Ou se você está numa relação de manipulação. Même si vous pouvez lire le Tao Te Ching comme un manuel de manipulation. Porque o Tao Te Ching também pode ser lido como um manual de manipulação. Est-ce que c'est ça? À mon avis, non. Será que é isso que a gente está procurando? Eu acho que não. Ou alors c'est une manipulation drôlement réussie et de la part du Tao Te Ching qui dure depuis plus de 2000 ans. Então é uma manipulação tão... Ela acha que não é esse o sentido do texto, mas se fosse, como que essa manipulação está durando mais de 2000 anos, né? Alors, oui, c'est-à-dire que si le Tao Te Ching... Não, só de cumprir, mas por qual é o exemplo da barca vide sem manipulação? Ah bon, mais parce que eu não entendi por que uma manipulação é a história do barco vazio. La barque vide, c'est celui qui n'a rien en lui. Aucun désir, rien du tout. O barco vazio é aquele que não tem nada nele. Celui qui se cache, atingiu aquilo que é proposto, né? Celui qui se cache dans la barque, je dirais, c'est le manipulateur. A pessoa que faz-se como se ele não estivesse no barco, que se esconde, é isso que é a manipulação. Eu faço que para o outro, eu faço como se eu não tivesse nada dentro de mim, mas não é verdadeiro. O outro vai descobrir isso numa hora. Puis s'il y a quelqu'un qui conduit sa barque et qui vous rentre dedans, c'est l'imbécile ordinaire. E se alguém que está aí, bem, a coisa banal que a gente vê todos os dias é aquele que vai bater no seu barco e que fica lá provocando você mesmo, entende? Isso é o banal. E um outro comportamento seria de se esconder. E aí é pior ainda, porque a pessoa vai ficar com mais raiva ainda quando vai descobrir. Bon, c'est tout. Oui, mais tu as raison de me poser la question. Il y a des fois des trucs qui me sont tellement familiers, mais j'oublie totalement. Porque às vezes é tão familiar para ela que para a gente fica complexo de não acompanhar o que ela está querendo dizer, né? Então é uma manipulação isso aqui, né? É isso. Bon, évidemment, si l'on croit que le Tao Te Ching, si le Tao Te Ching était vraiment un livre de manipulation... Se fosse realmente um livro onde não fosse realmente dito o que é realmente feito, ou que não fosse verdadeiro naquilo que ele transmitisse... Comme ça fait quand même 2300 ans qu'il inspire les hommes... E como tem mais de 2.300 anos que ele inspira tantas gerações, tantas pessoas... Je dis ça serait une manipulation drôlement bien réussie. Então seria uma manipulação realmente bem feita. Donc certes, a priori, on peut penser qu'il y a autre chose. Então é por isso que nós estamos aqui, porque a gente acha que tem outra coisa, né? Alors,
je voudrais... vous posez les questions quand vous voulez. Por Hein? favor, coloquem as questões, tudo que vem na cabeça, porque senão permite que a gente ande juntos, né? Senão você fica lá no meio da estrada. Et si vous voulez dire quelque chose qui n'est pas une question, vous êtes également bienvenue. E ela convida também vocês a dizerem o que não é uma pergunta, o que é um comentário, uma ideia que surge, porque faz parte aqui da construção dessa transmissão. Alors on va regarder cette première phrase du Tao Te Ching. Então vamos tomar a primeira frase do Tao Te Ching. Parce que elle est remarquable à beaucoup de points de vue. Porque ela é realmente importante sob vários aspectos. On pourrait dire actuellement elle est cultissime. Né? Et c'est culte, les trucs cultes, cultissimes. Ela é cultuada, ela é cult, né? Ela marca. Alors vous allez voir, c'est très simple. Como que está em português ela? Deixa eu ver. Todo mundo tem a tradução? Est-ce que vous l'avez sur vos feuilles ou vos WhatsApp, ça? Você tem isso no seu WhatsApp, nas suas folhas? Todo mundo tem? A primeira frase? Não? Alors, Não. ah là là, ben c'est pas grave, hein, fait. Le Dao, c'est ce qui n'est pas être dit. Alors, attends, on va Non, mais je doucement. vais On y va. lire le truc de Maria Luceli parce que tout le monde n'a pas. Non, Oh, non, non. non, 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 on y va doucement. On y va doucement. Bon, on n'en est Então pas vamos, encore à la traduction. então vamos devagarzinho. Ah. Alors, vous avez 3 fois le caractère pour Tao. Nessa frase, Bom. aparece 3 vezes o caractere para tal. Une phrase qui a Que ela six- escreve tal, mas é tal, né? une phrase qui a 6 caractères, la moitié, c'est le même caractère Tao. Uma frase que tem 6 caracteres, a metade dela é o caractere tal. Alors, que veut dire Tao? On va y revenir. O que quer dizer tal? A gente vai chegar nisso. Não Já é que- agora, vai chegar nisso. É um andar Bom. aí da evolução do conceito. Hein? Et, bon. Creux, Esse primeiro alors, caractere attends. C'est pouvoir, être capable de. é poder, ser capaz de. Est-ce que vous avez en portugais l'équivalent du suffixe français able, capable, une eau potable, c'est-à-dire qu'on peut boire. Potável. Capaz, Não. não, hein? Capável. Não. Capaz. Non, non, capable. Par exemple, mangeable, potable, il n'y a pas la même Como fin. não? Non, non. Alors, Comível. ah oui. É, mas não é a mesma, é o mesmo final. Porque em francês é a mesma frase para essas. A mesma sílaba para essas palavras é a mesma no final, não para gente aqui no português. Ouais. En anglais, c'est pareil. Non. Able, able. Yeah, oui, oui, c'est ça. Able, yeah. Speakable, yeah, tu vois. Speakable. Explicável, Feasible. é, mas- Feasible. Hein? Yeah. Porque é explicável, Capaz. capaz, não tem Capaz. capável, né? Não Capável. tem esse. Não, no português não. Não. Non, mais c'est pas grave, hein. Bon, c'est comme vous dites, capable, capable. Capaz. Capaz. Voilà, capaz. Voilà. Et, mais vous pouvez par exemple comprendre qu'en chinois classique, Em chinês clássico, un caractère peut remplir le rôle que dans une autre langue peut remplir un suffixe. caractere pode ter o papel que em outra língua pode ser um sufixo. Bon, ici par exemple, bon alors ici pas en portugais, donc en portugais comme en chinois, on a un mot. Em português, como em chinês, tem uma palavra para isso. Hein. En français, je pourrais traduire daoable. Em francês é diferente, né? Voilà. Mas, En français ou en anglais, je pourrais dire taoable, taoable. Ela explica em francês para quem é francofone, vocês entendem, mas eu acho que vai confundir demais se a gente começar a explicar a semântica francesa aqui, né? Bon, sauf la légère différence, c'est qu'en fait en chinois, ça va porter sur le caractère suivant.
Em chinês, essa palavra que antecede vai ter uma influência no caractere que vem depois. Para dizer isso, em francês tem um papel de sufixo, mas para a gente aqui que não tem essa mesma estrutura de língua, ela diz que no chinês, um caractere que antecede um outro vai ter uma influência no próximo. Donc, par exemple, si je traduis ces 3 caractères... Por exemplo, se traduz esses 3 caracteres, onde aparece o mesmo no início e no final... Mais je garde... Tao, parce que je ne sais pas comment le traduire. Aí o primeiro é Tao, então eu não sei bem como que eu traduzo ele ainda. Je dis le Tao. Aí é dito o Tao. Qui est taoable. Que é qui est taoable. Que é taoável, que é taoável. Capable de faire Tao. Que é capaz de fazer o Tao, taoável. Não existe esse em português, mas taoável em francês existe. Bom. Que a capacité é o Tao que é taoável, né? Seria assim. Voilà, hein? Isso em francês existe, mas não aqui na gente, com o português. Vous voyez déjà, bon, ça c'est tout à fait juste, mais évidemment ça ne dit pas grand-chose. Bem, isso é justo, mas não diz muita coisa. Alors après, il va falloir que je choisisse un mot ou un sens pour Tao. Então, vou ter que escolher, né, ter um sentido para Tao. Alors ce caractère Tao, esse caractère Tao, eh bien justement le problème c'est que o problema dele il va s'employer avec un certain nombre de sens é que vai ser empregado com um certo número de sentidos qui en général s'éclairent par le contexte. Que normalmente é iluminado, é dado pelo contexto. Sauf que là, on commence. Mas aí começam as dificuldades. Nesse contexto aí, onde ele aparece no início e no final da frase, aí o contexto já é difícil de dar um sentido para ele. Alors, on peut regarder... Podemos olhar... Je reviendrai là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Ela vai voltar nisso. Mais on peut regarder un caractère pour mieux le comprendre. Podemos ver um caractere para compreender ele melhor. En essayant de voir... Tentando ver... son histoire graphique. Sua história gráfica. Par exemple, je peux regarder comment ce caractère Tao s'écrit sur des bronzes anciens. Por exemplo, o caractere Tao, ela vai olhar, daí vai tentar estudar ele, como ele era escrito nos bronzes antigos. As primeiras expressões desse caractere na história dele. Et puis donc, je peux avoir quelque chose dans ce genre-là. Aí era alguma coisa parecida com isso, essas primeiras inscrições nos bronzes. Alors là-dedans, bon, soyez pauvres. Ce que je vois, c'est que j'ai un pied qui marche. Aí nessa primeiras impressões, expressões escritas do caractere, tem um pé que anda. La marque du pied. A marca do pé que está andando. Et puis là et là, j'ai le chemin sur lequel on marche. E o caminho no qual esse pé está andando. Alors tout ça, tudo isso, ça va se résumer à ceci, voilà, j'ai cette partie qui vient là. Vai ser resumido nisso aí, que é essa parte que vai evoluir assim. Et puis ces deux parties de gauche à droite. E essas duas partes da esquerda e direita, qui sont comme des croisées de chemins, des chemins, que traduzem uma encruzilhada, um encontro de caminhos. Voilà, je fais comme ça. Aí ela é desenhada dessa forma. Et puis finalement, j'écrirai ça comme ça. E ela vai evoluir, né, na evolução do caractere, para ser escrita dessa forma. C'est l'idée fondamentale de marcher, la marche, les routes, les chemins. Para dar essa ideia fundamental de andar numa estrada, num caminho. Les voies de passage. Numa via de passagem. Et ici, on peut distinguer comme un œil. E aí, naquela forma que ela mostrou, tem um tipo, a gente pode ver um olho. Peut-être parce que anciennement, ce caractère pouvait s'utiliser aussi pour aller inspecter les voies de passage. Dos empregos, talvez, desses primórdios do caractere, era para dizer daquelas inspeções sobre as vias de passagem. Era um caractere que era utilizado para isso. Para dizer alguém que vai supervisionar as vias de passagem, né, as estradas, os caminhos. Mais les transformations Mas as transformações de cette autre partie dessa outra parte font que ça va s'écrire
faz com que vá ser escrito comme une tête como uma cabeça, avec les yeux, les organes des sens et les cheveux. uma cabeça com os órgãos do sentido e os cabelos. Bon, et ce qui donne une certaine impression quand on regarde le caractère, Levando a ter uma certa impressão quando a gente olha o caractere. on peut avoir l'idée d'une tête qui marche, Uma impressão de uma cabeça que está andando, ou de marcher en tête. ou de Bon, andar com a teta, ou com a cabeça, andar com a cabeça, bon, mais com a cabeça reta, né? bon, ces relations avec l'étymologie historique, As relações com a etimologia histórica desse caractere bon, nous donnent des informations, mais ne nous donnent pas vraiment l'utilisation. nos fornecem informações, caractere. mas não necessariamente a utilização dele. C'est dans les textes É nos textos et dans tous les contextes e nos contextos que l'on voit comment ce caractère était utilisé podemos ver como esse caractere foi utilizado au 5e, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. no século 5, 4 e 3 antes de Cristo. Et bien évidemment, on va avoir bien sûr des sens qui vont se rapporter à l'entretien des chemins. E nesse contexto aí do século 5, 4 e 3 antes de Cristo, esse caractere é usado para se relacionar a isso, à manutenção das estradas. Alguém que supervisionava aquilo, né, as estradas. Bon, tracer le chemin, faire en sorte que les communications soient bonnes. Assim como voilà, aquele que traçava os etc. caminhos e que fazia a manutenção da estrada para que elas continuem sendo usadas, continuassem sendo usadas. Mais on voit également apparaître très tôt Mas a gente vê igualmente aparecer muito cedo des sens qu'on pourrait appeler figurés. sentidos figurativos desse caractere. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de veiller au bon état des chemins, E ele vai pouco a pouco se distanciando dessa primeira significação de ficar supervisionando as estradas, os caminhos, de tracer des chemins et de mettre en communication, ou de traçar os caminhos e colocá-los em comunicação, que é esse primeiro sentido dele, mais antigo. Oh, voilà. Il va s'agir de, E aí, nessa evolução, ele vai se tratar, vai ser usado de suivre un chemin au sens figuré. no sentido de seguir um caminho, mas no sentido figurado, Et avec l'idée de se conduire comme il convient. com o sentido de se conduzir como se deve. Ele vai pouco a pouco adquirindo esse sentido. E donc, de à ce se moment-là, conduzir como se deve. De suivre, on dirait, la voie naturelle. Ou seja, de seguir a via natural. Voilà. Parce qu'il faut il faut se bien conduire, Porque é necessário se conduzir bem, c'est se conduire en fonction du développement de la vie telle qu'on la trouve naturellement. e se conduzir bem é estar em acordo com o desenvolvimento da vida, Ce qui sera aussi un des sens du caractère pour ciel. é também, ela está lembrando, um dos sentidos do caractere para céu. Le caractère ciel en chinois classique O caractere céu em chinês clássico s'emploie aussi pour se emprega também le naturel. para o que é natural. Alors, pas la nature, quand on regarde, par exemple, quand on dit la nature est belle aujourd'hui, Não, le paysage, não o pas tout natural à fait daqui, ça. da natureza concreta, que é bela, não é isso. Mais le naturel, Mas o natural, et même l'ordre naturel, mas assim como a ordem natural, la vie telle qu'elle est en elle-même, etc. a vida tal qual ela é, etc. Hein. Et donc, É um sentido figurativo, né? c'est-à-dire que on va alors avoir dans le sens de se conduire de la façon juste et droite, Vamos ter nesse sentido de se conduzir da forma justa e direita. hein, ce qui va être très employé, par exemple, dans les textes confucéens. Nesse sentido aí, vai ser muito empregado nos textos confucianos. Ce caractère est un caractère important dans les textes confucéens anciens. Esse caractere é um caractere importante nos textos confucianos antigos. Il s'agit de la conduite juste que doit avoir chacun Se tratando da conduta justa que cada pessoa tem que ter, en fonction de sa nature
em função da natureza da pessoa, et de la position que cette nature lui donne dans la société. assim como da posição que a natureza permite a essa pessoa na sociedade. Par exemple, si je suis le prince, Por exemplo, se se trata do príncipe, alors évidemment, des choses que c'est pas très révolutionnaire tout ça, hein, c'est pas très ni égalitaire ni não révolutionnaire. tem mais nada bon. de igualdade, não tem nada da revolução nisso, É, né? bom, é. Isso foi depois que aconteceu na China. Bon, Esse- nous sommes dans la société chinoise d'il y a 2700 ans. Nós voilà. estamos falando aqui da sociedade chinesa de 2.700 anos. Donc celui qui est le prince, Então, aquele que era o príncipe, il l'est par naissance et par nature. ele é por nascimento, mas também por natureza. É. Ele tem a natureza do príncipe. Mais ce que le confucianisme va dire, E o confucionismo vai também dizer, donc à partir du, disons, du 5e siècle avant Jésus-Christ, a partir do século V a.C., c'est qu'il va mériter ce nom de prince, é que esse príncipe merece o nome de príncipe de roi, de rei, hein, uniquement s'il se conforme à la conduite d'un roi. unicamente se ele está conforme, de acordo com a conduta de um príncipe, com a conduta de um rei. Il est né roi, Ele nasceu rei, donc a priori avec une nature de roi, e a priori ele tinha a natureza de rei, mais s'il ne se conduit pas comme un roi, mas se ele não se conduz como um rei, il n'en mérite pas le nom et il faudrait mieux qu'il parte. ele não merece esse nome e é melhor que ele parta, que ele saia. Certains confucéens ont eu la tête coupée pour avoir émis des opinions comme ça. É por isso que alguns Ancião. confucianos foram decapitados porque eles pensavam assim: você nasceu rei, mas você não está se conduzindo de tal forma. Mais c'est par exemple ce qu'à cette époque, on va appeler le Wang Tao, la voix royale, la voix du roi. Então é um termo confuciano também, ela já falou em chinês, que é a via do rei. C'est la façon de se conduire propre au roi pour être un roi. Quer dizer, o jeito que ele está conduzindo a vida dele faz com que ele seja, que ele ocupe esse lugar de rei. On pourrait dire Permite que ele ocupe esse lugar de rei. ma façon d'avancer, de cheminer dans la vie, etc. Ou seja, o jeito de andar na vida, de evoluir na vida, justifica que ele seja rei. Et évidemment, chacun va avoir sa propre voix. Para dizer que cada tem a sua própria vida. Le ministre suivra la voix du ministre. O ministro vai seguir a via do ministro. Le père, la voix du père, le fils, la voix du fils, etc. O pai, a via do pai, o filho, a via do filho, etc. Hein, dans cette vision où, à ce moment-là, on obtient l'harmonie sociale. E nessa visão aí, né, que foi descrita do Confúcio, é através disso que se estabelece esse equilíbrio social. Posso pensar, então, que havia, assim, o que ficou para mim do que você está falando seria a natureza de cada daquele ser, do que eu estou pensando, Alors, o nome que ele recebe. Un minutinho. Je peux dire alors que la voix, c'est la nature de chacun. Eu posso pensar, né, no que eu estou pensando, no que eu estou me referindo naquele momento, que é a natureza que ele tem, Ça que veut- as coisas têm, o nome que ele recebe, o nome Ça veut e a dire- conduta que ele tem. Alors, il y a un nom que la personne reçoit, il y a la nature, Oui. le nom, O nome e a conduta. E la que conduite. seria a via. c'est la voix. Alors, là, je n'ai pas encore commencé d'expliquer le Tao Te Ching. Ela não ainda entrou no Tao Te Ching. Oui, justement, on va expliquer la différence. Ela vai justamente explicar a diferença desses termos. Hein, puisque la première phrase, spoiler, comme on dit, hein, la première phrase va vous dire que justement cette voix-là n'est pas la voix dont on va parler dans le livre. Justamente, a primeira frase é para falar que essa via aí não é a via que vai ser trabalhada no texto. Mais pour savoir de quoi on ne va pas parler, il faut bien que je vous le dise. Então, para saber daquilo que não vai ser dito, é preciso explicar isso antes. Mais bon, mais c'est pas très loin de ce qu'elle dit, hein, bien Mas sûr. não é, mas C'est tout à fait juste, hein. não está longe do que você está dizendo. Alors, oui. Hein. Et donc, par exemple, celui qui se
conduit d'une certaine manière, qui marche d'une certaine manière. Quer dizer, aquele que se conduz de uma certa forma, que está caminhando de uma certa forma. Il trace aussi le chemin. Ele vai traçando o caminho. Sa façon de penser et de conduire devient une sorte de doctrine. O jeito que ele conduz e que ele anda vai se transformando na doutrina. Doctrine, théorie, Doutrina, teoria, façon de faire, jeito de fazer. tout ça c'est des traductions possibles pour Tao. Tudo isso são traduções Bien. possíveis para o caractere Tao. Comme il va du reste montrer une sorte d'exemple. Como são, inclusive, dados alguns exemplos. Une, Ele mostra alguns exemplos do une caractere. manière de faire, Uma maneira de fazer, une façon de procéder, jeito de proceder, une méthode. método. Par exemple, dans le Chuanzi, Elizabeth é apaixonada com Chuanzi. les artisans, Por exemplo, no Chuanzi, os les artesãos artisans qui savent faire les choses, que sabem fazer as coisas, ils savent procéder avec leurs matériaux. eles sabem proceder com materiais. Et quand ils arrivent à faire des choses merveilleusement réussies et belles, E quando eles conseguem fazer coisas lindas e maravilhosas, ben, il y a toujours un prince qui passe par là. tem sempre, no Chuanzi, né? Tem sempre um príncipe que está passando perto. Aí o príncipe fica admirativo com relação a essa maestria. Quelle est votre méthode, Aí o príncipe pergunta, qual é o seu método para fazer isso? votre technique, Sua técnica? votre façon de procéder, O jeito de proceder que você tem? votre truc, Como que você faz isso? Qual é o seu segredo? hein, votre Tao. Qual é o seu tal? Alors, Tudo isso é sinônimo. en général, l'artisan qui est un taoïste, enfin qui est Bem, l'artisan nos qui est un textos, maître, o artesão é taoísta, répond au prince: propõe ao príncipe. oh moi, j'en ai pas de Tao. Eu não tenho tal. Bon, en ce sens de ce que vous avez dans votre question. No sentido que você colocou. Mais je peux peut-être quand même vous dire petit à petit quelque chose. Mas eu gostaria de acrescentar uma pequena coisa, o Si vous artesão. y tenez. Chut. Si vous y tenez. Se você quiser, se o senhor insiste, eu vou falar que é uma pequena coisa. Et alors là, en général, on a une sorte de phrase, 2, 3 phrases très profondes, E normalmente a resposta é 2 ou 3 frases extremamente qui vous profundas, mènent au cœur des choses, que vai ao coração das coisas. comme avec le boucher du chapitre 3, Como o açougueiro do capítulo 3 do texto voilà, ou do d'autres du chapitre 3 du Chuanzi, Chuanzi, ou o capítulo hein, 3, ou bien d'autres, hein, le 3 e l'autre. ou bien d'autres, ou bien plein Como d'autres. plein muitos d'autres. outros são assim. 19, par E tem um exemple. príncipe que pergunta para o artesão, e o artesão faz uma resposta de 3 ou 4 frases que é imensamente profunda. O do açougueiro, que acho que todo mundo deve conhecer, é um exemplo em si por excelência. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ou lisent le Chuanzi? Tem alguém aqui que trabalha no Chuanzi, os textos dele? Ah, essayez quand même. Vai ser um tema da próximo encontro. Attention. Comme toi, tu lis, non? Mais ou menos. Ah, il faut. Je peux dire que tu t'as dit là, si tu avais 2400 ans de moi? Oui, si tu veux. Elizabeth estava falando, brincando com a gente, falando do açougueiro, desse belo passagem maravilhosa, que depois a gente vai colocar no grupo para vocês, para compartilhar essa beleza desse texto. E aí ela falava, oh, se eu tivesse 2.400 anos de menos, seria um homem que ia me interessar. Tem a borboleta, tem o peixe com o pássaro. São textos maravilhosos. Au début, elle n'était pas nécessairement facile à vivre. Bon. Mas ela acha que, bem, agora ela pensa assim, mas será que ele era fácil de viver com ele? Bem, essa já é outra história. A vida em comum. Bon, alors je reprends Tao. Hein? Então, retomando. On voit bien que c'est, par exemple, dans certains contextes, ça peut être le bon ordre social, la bonne organisation d'un État. O Dedal? Oui, Tao, dans certains contextes, ça peut être le bon ordre social. Bem, em alguns contextos, o tal pode ser a boa ordem social, a organização social boa para as pessoas que vivem naquele social ali, né, naquela sociedade. Chacun trouvant sa voie, Cada encontrando sua via Sa e tudo se ordenando. sa façon de se conduire.
o jeito de conduzir-se de cada um. Voilà, les artisans qui savent bien faire avec les matières, les matériaux. Hein. Os artesãos que sabem manipular os materiais da forma perfeita, né? C'est la méthode, la technique. Hein. Se trata aí de método, de técnicas. Ça peut être même l'habileté. A habilidade. Votre art, quel est votre art? A arte de cada um. Cada um, né? Qual é a arte de cada um? Etc., hein, voyez-vous. Et ça peut également s'employer Pode também ser empregado avec une idée de dire, exposer quelque chose. com uma ideia de dizer, expor alguma coisa. É também esse sentido. Tem esse sentido. Cette façon de se conduire, je peux l'exposer Esse jeito de se conduzir pode ser exposto ou bien par ma propre conduite comme un exemple, através da minha conduta como exemplo ou bien à travers une doctrine que j'expose, ou através de uma doutrina que eu exponho, des choses que je dis. de coisas que eu digo. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, ça va être, on va renseigner par la parole. E aí é dito que vai ser ensinado pela palavra essa conduta, esse jeito de fazer. Expliquer, enseigner, enseigner par la parole, dire, sont des sens possibles de ce Ensinar caractère através da Tao. palavra, dizer, são também sentidos desse caractere Dao. À ce moment-là, on est dans un Tao que l'on peut exprimer par les mots. Então, nesse nível aí, estamos no tal que pode ser expresso através das palavras. Et effectivement, je peux exprimer par des mots le devoir du prince. Efetivamente, pode ser expresso através de palavras o dever do príncipe, La bonne conduite d'un ministre, a boa conduta de um ministro, etc., etc. etc. Je peux, dans une certaine mesure, Eu posso, numa certa medida, exposer et exprimer par des mots expor e expressar através das palavras les techniques de travail de tel ou tel matériau. técnicas de trabalho de tal material, não importa qual material. Mais j'aurais, par exemple, le manuel d'utilisation du bois. Por exemplo, tem-se um manual de utilização da madeira, J'aurais un autre manuel d'utilisation du métal. através de manuais como o manual da madeira, o manual L'utilisation du métal. do metal. Hein? Bon, j'aurais un manuel différent pour le charpentier ou pour le forgeron. Vai ter manual diferente para aquele que vai trabalhar a madeira para fazer os telhados, ou aquele que vai trabalhar o ferro para fazer as ferramentas. Je m'installe dans le multiple. Para dizer que ou eu me instalo no múltiplo, ou manual para a madeira, Dans l'exprimer, na expressão, dans ce qui a une forme définie, ou naquilo que tem uma forma definida, des traits, des caractéristiques, des qualités com características e qualidades, que je peux exprimer très clairement. que eu posso expressar claramente. Voilà. Ça, Seria o manual C'est daquele ce que constrói tal. telhados, ou daquele que vai utilizar o ferro para utilização de ferramentas, fabricação de ferramentas, mais específico. alors, Tudo isso são significados desse je caractere. peux le traduire de différentes manières. Para dizer que ele pode ser traduzido de muitas maneiras, de Quand diferentes maneiras. Reviens à ma phrase ici. E voltando a essa frase, Est-ce que je le traduis par technique, procédé, será que eu vou traduzir para técnica, para procedimentos, par metodologia, enseignement, ou por ensino, par parole, ou por palavra, par ce qui peut être exprimé par des mots, por aquilo que pode ser expresso por palavras, par conduite personnelle, por condutas pessoais, etc. expresso por condutas pessoais, etc. Quelle que soit la traduction que je prends, Não importa a tradução que eu tome, Eh que bien, eu escolha, le sens qui devra ressortir sera que o sentido que deve aparecer é que tous ces Tao qui sont dans le multiple, todos esses tal que estão no múltiplo, qui sont dans ce qui peut être dit, ce qui est particulier,
qui a des qualités et des traits spécifiques, que está naquilo que pode ser dito e que possui qualidades específicas dans la conduite, dans la parole, dans la technique, dans la doctrine, na conduta, na palavra, na técnica, na doutrina, bon, etc. etc. Tout ça-là, eh bien, ce n'est pas ça dont je veux parler dans ce livre. Todos esses sentidos aí não são os sentidos que vão ser trabalhados nesse Alors, livro. on peut à ce moment-là dire Pode-se então, a partir desse ponto, dizer le Tao, o Tao, bon, évidemment, que je suis capable de mettre en mots, que eu posso traduzir, colocar em palavras d'exprimer dans une conduite particulière, e expressar através de uma conduta particular, de ramener à une doctrine, levando, ligando a uma doutrina d'exposer comme quoi que ce soit de spécifique, e de expor como alguma coisa específica, eh bien, ce n'est pas. Ce n'est pas. não é. Ça, le caractère fait, ça veut dire non, ce n'est pas ça, vous avez tout faux. Esse caractere lá, o primeiro, fake, quer dizer isso. Não é isso. Vocês estão completamente enganados. Não é nada disso. Voilà. Nenhum desses sentidos todos que ela já C'est une négation, enumerou aqui. c'est une négation forte d'opposition. Esse caractere lá, o feio, é uma negação forte, uma oposição radical. Não. Ils sont plutôt dos à dos que face à face, là. Para explicar que a imagem do caractere para dizer isso é que está uma coisa de costa para outra. Não tem nenhuma possibilidade. Não é isso. Bien, ce n'est pas le Tao, Não é o tal. ce Tao qui va être dans ce livre, O tal qual ele tentou transmitir no livro. et que lui, je vais qualifier de Chang. E que esse tal que é especificado no livro vai ser caracterizado através desse outro caractere. Alors, Chang, je pourrais le traduire par toujours là. E que ela traduz por sempre aqui, esse segundo caractere, Et avec C-H-A-N-G. Et également, alors là, avec des problèmes de traduction insurmontables. Bem, aí, mais uma vez, problemas de tradução, que são, às vezes, isso... não se pode... Ou quasi, enfin, moi je traduirais par toujours là, mais c'est pas très élégant en français. Grandes problemas de tradução. Non, mais parce que ce qui est toujours là Porque aquilo que está sempre aqui peut parfaitement être compris comme pode ser perfeitamente ser compreendido ce qui est quotidien, ce qui est ordinaire. como aquilo que é cotidiano, aquilo que é ordinário, aquilo que está sempre aí. C'est le contraire d'un truc extraordinaire. É o contrário do que é extraordinário. L'extraordinaire, c'est ce qui n'arrive pas souvent. Extraordinário é aquilo que não acontece sempre. L'ordinaire, c'est ce qui arrive tout le temps. O ordinário é aquilo que está lá o tempo inteiro, Tous les jours, todos os dias, à chaque heure du jour, a cada hora do dia, à chaque minute de chaque heure, chaque seconde de chaque minute, etc. a cada minuto, a cada segundo, a cada minuto do segundo, a cada minuto da hora, etc. Donc il y a ce sens dans le caractère Chang Tem esse sentido nesse caractere de Chang, ordinaire, de ordinário. de presque Ordinário no sentido de estar ouais, cotidiano. presque, quotidien, c'est ça, Banal, voilà, hein. banal, absolument, ça peut aller jusque même au sens commun, banal, vulgaire, presque vulgaire au sens de commun, quoi. Vulgar no sentido de comum, Hein, non. né? Mais c'est également un caractère, Mas é igualmente caractere, et ça va être très clair aussi dans le Tao Te Ching, e isso é muito claro no Tao Te Ching, qui va s'employer comme ce qui est toujours là, c'est ce qui ne change pas. que vai ser empregado como aquilo que está sempre aí e que não muda. C'est ce qui est constant. Aquilo que é constante. C'est là constamment Está aí constantemente et c'est constant. e é constante. Et alors là, effectivement, nous avons quelque chose de totalement différent. Aí temos alguma coisa totalmente diferente. Si c'est toujours le même, Se é sempre o mesmo, eh bien, ça n'appartient pas au monde du multiple. isso não pertence ao mundo do múltiplo. Ça ne se réduit pas à ce monde Isso não se reduz a esse mundo où l'on a toutes ces Taos onde tem todos esses tal, qui sont tantôt l'un, tantôt l'autre, que são ou uma coisa ou outra coisa, como ela já explicou os sentidos,
ça n'appartient pas à ce monde, não pertence a esse outro mundo, pourrait-on dire, même encore à un autre niveau, mas sim pertence a outro nível, où la vie existe onde a vida existe, toujours et uniquement au travers des transformations. sempre e unicamente através das transformações. Hein? Si je qualifie ce Tao de constant, Se eu qualifico esse tal de constante, c'est qu'il n'appartient pas aux transformations é porque ele não pertence às transformações. et que donc ce qu'il est, E sim, et au quer dizer centre que d'être, hein, ce qu'il est que ele é, n'est pas la manière d'être não é a maneira de ser de tous les êtres du monde. de todos os seres do mundo. Ce que l'on va retrouver, bien sûr, avec des grandes notions fondamentales du Tao Te Ching et du taoïsme. É por isso que a gente vai encontrar nas grandes noções fundamentais do Tao Te Ching e do taoísmo, Hein, entre, comment dirais-je, tout ce qui existe, entre tudo que et existe, ce qui existe comme des êtres, des choses, des phénomènes, como os seres que existem, os fenômenos, dans la multiplicité de ce qu'on appelle les 10 000 êtres ou les 10 000 choses, un peu importe, na multiplicidade que é chamado os 10.000 seres, qui évoluent constamment dans les transformations, que evolui isso, esses 10.000 seres estão sempre evoluindo constantemente nas transformações, et puis e também, la façon d'être sans être un être, bem, e no outro lado, o jeito de ser sem ser um ser, qui est parfois traduit par non-être, que é às vezes traduzido para não ser, une não traduction, é traduzido por não une ser. traduction que je n'aime pas beaucoup, Eu não gosto muito dessa tradução. parce que, comment dirais-je, qu'est-ce que c'est que le non-être? O que é o não ser? É estranho como tradução. Qu'est-ce que ça va évoquer cette, O que isso, ao que isso faz referência? sinon une sorte d'abstraction dont qui semble totalement, enfin, ça n'existe pas. Qu'est-ce que Senão um c'est? tipo de abstração, uma coisa que não existe. Enfin, qu'est-ce que évoque non-être en nous, quoi? O que se refere o não ser em cada um de nós? É uma coisa meio abstrata. Et en plus, tout au moins à cette époque-là, Normalmente, sobretudo nessa época aí, il n'y a pas en Chine la même conception, par exemple, que dans la Grèce ancienne, du non-être, etc. não existia na China essa concepção do não ser que vamos, por exemplo, encontrar na Grécia Antiga. Je préfère Eu prefiro comprendre et même traduire compreender e traduzir ce qui n'est pas un être. o que não era um ser. É isso. Ah. Em vez de ser o não ser, é aquilo que não é um ser. Ela Hein? prefere essa tradução. Ce qui n'est pas comme un être, O que não é como um ser. alors, mais qui est quand même. Hein. O que não é como um ser, mas que é. Bien, le Tao n'est pas le néant. Como um ser. O tal não é o nada. Hein. On reviendra un petit peu sur ces notions tout à l'heure avec un autre chapitre. A gente vai voltar nessa noção no outro capítulo, mais tarde. Mais dans ce caractère Chang de constant, Hã? dans le caractère Chang de constant, Nesse caractere Chang lá, que é o constante, j'ai quelque chose qui en chinois va évoquer à la fois ce qui est constamment là, em chinês ele traduz alguma coisa que está sempre aí, constantemente aí, et ce qui est constant en lui-même. e assim como aquilo que é constante nele Hein. próprio. Alors évidemment, on peut traduire par constant, mais qu'est-ce que ça va évoquer chez le lecteur? Aí pode ser Toujours simplesmente traduzido como constante, o que isso evoca na pessoa? Hein? Alors avec ça, on peut lire un certain nombre de traductions Aí, com essa explicação, pode-se ler um número de traduções et voir comment les traducteurs ont plus ou moins réussi à évoquer cela. e entender como alguns tradutores traduziram isso. Pour un lecteur qui il lit et puis c'est pas, il prend les mots pour ce qu'ils veulent dire dans la langue de traduction. E como a gente lê, né, quando a gente lê uma tradução assim, você vai entender isso através do que é dito na língua na qual foi traduzido. Mas ela está tentando explicar a nuance desse termo, do constante. Ce que l'on voit d'entrée, O que a gente vê aí de cara c'est que le Tao dont on va
parler é que o tal, o qual nós vamos falar, no qual nós vamos falar aqui nesse livro, no Tao Te Ching, n'est pas du côté du multiple, mais de l'un, não está do lado do múltiplo, mas sim do et que jamais il ne peut être réduit e que jamais ele não pode ser reduzido à quoi que ce soit d'énonçable a alguma coisa que pode ser enunciada ou de particulier. ou alguma coisa que é particular. Si c'est quelque chose de particulier, s'il a quoi que ce soit de particulier, Se refere a alguma coisa de particular, de específica, il ne peut pas être ele não pode ser, à la source de tout ce qui est. ele não pode estar na fonte de tudo que é. Hein? Alors, on peut lire quelques traductions que vous avez, en commençant par Maria Lucia. Por exemplo, na tradução da Maria Lúcia. Mas aí vocês pegam também as suas traduções. Oui, tu peux lire. Je peux lire en français la traduction du Père Lard si vous voulez. Vamos começar pela tradução do Père Alors là, voilà, attends, je l'ai là. La voix qu'on peut énoncer n'est déjà plus la voix avec V minuscule à la première, V majuscule à la deuxième. C'est ça. Aí a Maria Lúcia traduziu. O Dao com D pequeno, minúsculo, que pode ser dito, não é o Dao com D maiúsculo, eterno. Éternel pour Chang. Eterno foi a tradução que a Maria Lúcia deu para Chang, para esse perpétuo, né? Oui, c'est sûr. Mas poderia ser eterno. Alors le choix de éternel fait rentrer dans, je ne dis pas l'essence parce qu'il n'y a pas l'essence, mais dans une compréhension du Tao comme au-delà de tout temps, de tout espace. A escolha de eterno para traduzir esse caractere Chang quer dizer, pode traduzir alguma coisa que... De tout temps, de tout espace, qui est au-delà de tout temps et de tout espace. Alguma coisa que é além de todos os tempos, de todos os espaços. Et en même temps, le Tao, E ao mesmo tempo, la réalité du Tao, a realidade do Tao est là dans tout temps et dans tout espace. Está em todos os tempos e em todos os espaços. Et là, nous arrivons bien sûr à l'incapacité d'exprimer par des mots ou même dans la pensée. E aí a gente chega nessa incapacidade de expressar através de palavras ou mesmo de pensamentos Ce qu'est le Tao, o que é o Tao, puisqu'il est à la fois au-delà porque ele é ao mesmo tempo além et ici. e aqui. Ele é além e ele é aqui. Mais même en chinois, c'est pas facile. Hein, Mesmo em chinês é difícil de entender. Hein? Et quand vous... Ele não está condicionado ao tempo e do espaço que nós estamos. Peut-être qu'il n'est pas conditionné à ces notions de temps et espace auxquelles nous sommes habitués. Bien sûr que non, qu'il ne l'est pas. Et en même Logicamente que não. Et en même temps, il est là, E ao mesmo tempo ele está dans aqui. chaque moment du temps et chaque lieu de l'espace. Ele está em cada momento do tempo, em cada momento do espaço. Et chaque être du monde. Em cada ser do mundo. Il n'est pas à l'extérieur. Ele não está no externo. Il est à la fois au-delà et à l'intérieur. Ele é ao mesmo tempo além e no interno. Além, assim como no interno. Est-ce qu'il y a d'autres traductions que vous voulez Quais lire? são as outras traduções aí para a gente ver? Le chemin, Voilà. le chemin qui peut être exprimé, c'est pas le Chemin chemin constant. constant. Et vous, le problème de toute traduction, c'est qu'elle est faite pour quelqu'un qui doit la lire sans avoir des tonnes d'explications. É isso, Carta. Essas traduções são difíceis porque a tradução deve ser feita sem dar nenhuma explicação. Entende? Não tem nota de Voilà, rodapé. et c'est la difficulté. Voilà. Certains, oui, on Voilà. expliqué. Hein? Et donc, ou bien on reste très général, Aí, ou se fica muito geral, né, Mais- fica num nível geral, assim, ça risque de ne pas évoquer grand-chose chez le lecteur. mas o risco é de não evocar coisas no leitor, Ou bien on choisit de souligner un aspect pour
faire penser. Ou então escolhe-se um aspecto para colocar o leitor em movimento, né? Para fazer com que a pessoa possa pensar. Et donner un aperçu du sens profond. E dar assim só sentido profundo. Hein? Uma visão do sentido profundo. Voilà, bon. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres traductions, la traduction de Willem, je ne sais plus. Donc, A minha é da banca, sabe? Então não sei. É de quem? É comprado numa banca. Ela l'achetait ça n'importe où dans un kiosque. E diz assim, o insondável, L'insondable, que se pode sondar, qui peut être sondé, non pas oui, qui peut être sondé, la sondable qui peut être sondée. não é o verdadeiro insondável. n'est pas le vrai sondable. C'est un choix. É uma escolha. Mais oui, on choisit voilà, pour essayer d'expliquer. As pessoas escolhem para tentar explicar uma coisa que é complicada para explicar. Ce pour qui insondable évoque quelque chose, ça marche. Então, se um leitor lê insondável e isso para ele tem um sentido, bem, vai funcionar a frase. Ce qui pour qui insondable, ça veut dire que les sondages publics ne servent à rien. Bem, para alguém que vai pensar a sonda que não é possível, entende? Vai entrar numa coisa que é outra coisa, que é específica, aí não vai ter sentido. Aqui ele explica, o tal é a realidade insondável. L'explication. L'état, c'est une réalité insondable. Voilà. Brahma, Brahma. aí já vem... Ah, il doit faire des rapprochements avec l'Inde. Ah, é porque isso já está numa linguagem Là, il da parle, Índia, né? ouais. Mais budista. Non, pas Brahman, l'hindouisme. A divindade transcendente. Le Brahma, c'est la divinité transcendante. Oui. Não é acessível ao nosso conhecimento finito. N'est pas accessible à notre connaissance finite. Oui, alors là, c'est certainement quelqu'un qui Aí se trata de uma pessoa fait des rapprochements avec l'hindouisme. que faz um laço com o hinduísmo. L'hindouisme est déjà du côté de l'indo-européen. O hinduísmo já está do lado do indo-europeu, já tem alguma coisa ligada ao pensamento, La pensée indo-européenne. ao pensamento europeu. Et donc, c'est pour ça qu'il va utiliser le terme de transcendance, É por isso que ele vai utilizar o termo de transcendência, parce que ça va être il va y avoir quelque chose de compréhensible porque deve ter alguma coisa de compreensível. dans ce terme de transcendance dans le monde indo-européen. Talvez isso tenha um sentido nesse mundo indo-europeu, desse É. contexto teórico do mundo indo-europeu, Ce n'est pas tout à fait la notion qui existe dans la Chine de cette époque-là. que não é necessariamente a noção existente na China da época da construção do texto. C'est pourquoi j'évite toujours ce terme de transcendance, É por isso que ela evita o termo transcendência, parce qu'il faudra le définir pour savoir de quoi on parle. porque é necessário definir o que é transcendência, para entender o que é que ele está falando quando ele fala de transcendência. De quoi parle-t-on? Parce que si on prend de la pure transcendance, Porque falar da pura transcendência ce n'est pas le Tao. não é o tal. Le Tao est à la fois transcendant et immanent, si l'on veut. Ao mesmo Se tempo, não vê. o tal é ao mesmo tempo transcendente e emanante, é aquele que está emanando. Mais ça ne sera pas immanent. Mais ça ne sera pas tout à fait les définitions habituelles que nous avons en Occident de la transcendance et de l'immanence. Mas não é a tradução c'est que ça. nós temos no Ocidente de transcendência e de imanência. Ça, il ne faut pas utiliser des termes sans l'avoir exactement défini ce que l'on entend par là. Que vão dar um sentido. É necessário definir os termos que estão sendo utilizados. Parce qu'on va tous dire, ah oui, la transcendance, mais chacun va avoir une idée différente. Porque cada que vai ler aqui vai dizer, ah, tá, transcendência, mas para cada tem uma significação. É por isso que é necessário definir o que é que ele quer falar com transcendência. Donc là, bon, et on peut parfaitement utiliser le Tao Te Ching A gente pode perfeitamente utilizar o Tao Te Ching comme un ouvrage qui peut même nous conforter ou nous ouvrir davantage, como uma obra que pode nos confortar e nos ouvir, sobretudo, dans notre propre approche spirituelle du monde. na nossa abordagem espiritual do mundo. Ele pode ser utilizado nesse sentido. Le Tao Te Ching n'est pas incompatible avec le christianisme, O Tao Te Ching par não é exemple, incompatível com o cristianismo, por exemplo. ou avec l'hindouisme dans une certaine mesure aussi. Enfin, Com o hinduísmo, numa certa medida também. c'est toujours dans une certaine mesure qui est celle de l'ouverture de ceux qui pratiquent.
essa medida, né, numa certa medida, essa medida pertence à pessoa que pratica essa orientação espiritual. Et donc, par Qual exemple, é a abertura dela? des références au Brahma, à la transcendance sont possibles, mais dans une optique de lecture. A referência ao Brahma e a essa leitura hinduísta, ela é possível, mas somente numa abertura com relação à pessoa que é praticante dessa orientação. Qui n'est pas tout à fait la lecture que l'on peut faire à l'intérieur du IIIe siècle avant Jésus-Christ en Chine. Não é necessariamente a leitura que foi dita lá no século III a.C. na China. Mais les grands textes sont faits pour être sans arrêt réinterprétés aussi. Mas os grandes textos são feitos para serem incessantemente reinterpretados. Hein? C'est comme ça qu'il reste vivant. É por isso que ele fica vivo, atravessa todos esses séculos. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner des informations O que eu estou tentando é dar informações sur une certaine lecture du Tao Te Ching sobre uma certa leitura do Tao Te Ching, le plus proche possible de cette Chine du IIIe siècle avant Jésus-Christ, o mais próximo possível dessa China do século III a.C., mais ce n'est pas pour... C'est pour que le texte reste vivant dans des multiples réinterprétations aussi. para que ele continue vivo nessas múltiplas reinterpretações. É por isso que ela está perguntando sobre as traduções. Si je ne le réinterprète pas, si je ne m'en sers pas pour ma vie maintenant, Se eu não reinterpreto o texto e não o utilize para a minha vida atual, bah, ce n'est pas la peine d'être là. então não precisa nem de vir para cá, né? Ah oui, et toujours, Não precisa de estar aqui. comme je disais l'autre jour là à São Paulo, Como eu disse outro dia em São Paulo, à quoi ça sert para que serve et comment on s'en sert. e como a gente utiliza isso que a gente está vendo aqui, estudando aqui. C'est toujours les deux grandes questions primordiales. Essas são as duas grandes questões primordiais. Quelque chose qui sert à rien, bah, vous arrêtez. Hein. Então, alguma coisa que não serve para nada, então para que a gente... Então é melhor parar. Si vous ne savez pas vous en servir, bah, vous essayez d'apprendre. E também para que a gente não possa utilizar essa coisa, então para que a gente está investindo nisso? C'est la pause maintenant, je ne sais plus, hein, peut-être. Agora é a pausa. Un bon moment pour la pause. Donc,